Bem, pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a função polinomial do segundo grau, agora nós vamos fazer um resumo, um quadro resumo sobre o estudo do sinal do termo A e do delta, correto? Do termo delta, que a gente aprendeu a fazer com o cálculo daquela fórmula delta igual B ao quadrado menos 4AC, o nosso discriminante. Então, o que vai implicar essas duas situações? Vamos lá? Nós temos duas situações para o A, que nós já falamos sobre elas. Então, vamos recordar aqui então. Eu tenho o A maior do que zero e o A menor do que zero. Vamos recordar? Se o A for maior do que zero ou positivo, a parábola ela tem a sua concavidade para cima. Beleza? Se o A ele for negativo, nós devemos lembrar que a parábola ela tem a sua concavidade para baixo, correto? Então nós temos a parábola, ou ela possui a sua concavidade para cima ou a sua concavidade para baixo. Então, caso ele seja positivo, concavidade para cima, caso ele seja negativo, concavidade para baixo, correto? Então, primeiro estudo que nós temos é este daqui. Agora, com relação ao delta, vamos recordar, se o delta ele for um valor positivo, ou seja, maior do que zero, nós teremos duas raízes distintas. O que seria esse termo distinta, professor? Distinto quer dizer diferentes, valores diferentes um do outro, correto? Nós temos o delta igual a zero. Se o delta der zero, nós vamos ter duas raízes iguais. Ótimo. E se acaso você estiver resolvendo uma questão, o delta der negativo, então não possui raiz real, correto? Então, se caso o seu delta for negativo, não vai possuir raiz real. Então, aqui nós temos um quadro comparativo analisando essas duas situações. Então, qual seria o comportamento dessas parábolas com relação ao termo A, né, que nós estamos vendo maior ou menor do que zero, ou em relação ao discriminante, maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. Então, como essas parábolas podem aparecer, como elas podem se comportar, quais são os sinais que essa parábola possui em relação à sua imagem, é o que nós vamos tratar a partir de agora, mostrando item por item e discutindo caso por caso, correto? Então vamos lá? Primeira situação, pessoal, nós temos um delta maior do que zero, ou seja, duas raízes distintas, e nós temos um A maior do que zero, ou seja, a parábola com concavidade para cima. Então, como seria representada essa situação? Então, vamos supor aqui um eixo X, correto? Nós vamos supor, então, a nossa parábola. Duas raízes distintas, ou seja, a parábola vai tocar em dois lugares nesse eixo X. Então, supondo uma parábola aqui qualquer, veja bem, ela tocou em dois lugares. Esse daqui eu vou chamar de X' e este daqui vou chamar de X duas linhas. Então, olha a situação, A maior do que zero, concavidade para cima. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Agora, ainda cabe analisar o sinal da imagem. A imagem, lembrando, é em relação ao eixo Y, correto?
Se eu for analisar em termos de eixo Y, valores acima da reta X, eles possuem imagem positiva. Então, neste local aqui nós teremos imagem positiva. Neste local aqui, onde a parábola está abaixo do eixo X, nós teremos imagens negativas e, logicamente, após essa segunda raiz, o gráfico torna a ficar acima do eixo X, o que dará imagem novamente positiva. Então, veja bem que uma parábola, ela tem intervalos de variação entre ela ser crescente e decrescente. Analisando aqui, olha só, nesse intervalo ela mais passou para menos, então ela está decrescendo. Veja bem que ela está descendo. E desse ponto à frente, ela era menos, passou para mais, ou seja, ela tornou a subir, ela passou a ser crescente, correto? Então, primeira situação analisada, concavidade para cima, correto? E delta com delta maior do que zero, ou seja, duas raízes diferentes. Vamos lá? Segundo modelo, que isso pode ser representado. Delta maior do que zero, ou seja, duas raízes distintas, e concavidade voltada para baixo. Vamos lá? Vamos representar isso então. Vamos fazer o nosso eixo X. Vamos traçar a nossa parábola, exemplo. Olha bem, tá aqui a nossa parábola. Duas raízes diferentes. Aqui eu tenho meu x' e aqui eu tenho meu x duas linhas, correto? Então veja lá, duas raízes diferentes, concavidade voltada para baixo. Agora vamos analisar os sinais da imagem. Veja comigo. Abaixo do eixo X, aqui nós teremos uma imagem com valores o quê? Negativos. Acima do eixo X, aqui nós teremos uma imagem com valores positivos e, logicamente, novamente, abaixo do eixo X, imagem com valores negativos. Então, todas as vezes que nós tivermos, então, olha lá, colocando aqui o nosso exemplo para a gente analisar, a imagem abaixo será sempre sinal negativo, imagem acima sempre positivo e imagem abaixo novamente do eixo X, sinal negativo, correto? Dando prosseguimento, vamos partir para a segunda situação do discriminante. Olha lá, delta igual a zero, ou seja, duas raízes iguais. Então, como isso será representado para a gente? Vamos lá, vamos fazer o nosso eixo X. Está aqui o nosso eixozinho X. Lembrando, delta igual a zero, duas raízes iguais. Duas raízes iguais quer dizer que a parábola só vai tocar em um lugar na reta X. Então vamos lá fazer a nossa parábola. Olha aí, nossa parábola tocou apenas em um lugar. Vou chamar esse lugar de x', que ele também seria um x duas linhas. Agora veja bem, pessoal. Toda a imagem está acima do eixo X. Então, a parábola, todos os valores de imagem que eu pegar aqui, vão ser sempre o quê? Positivos. Lembrando que na raiz, esse valor é zero. Tanto é que nós sabemos que para resolver uma equação do segundo grau, o primeiro passo sempre é igualar a zero. Continuando, vamos lá? Trazendo agora para a segunda situação a ser analisada quando nós temos o delta igual a zero. A segunda situação é o seguinte, agora com concavidade para baixo. Vamos fazer nossa parábolazinha aqui. Nossa parábola vai tocar em apenas um lugar, correto? Como nós podemos perceber, essa parábola ela está toda abaixo do eixo X. Então, em qualquer lugar que eu pegar valores aqui, sempre eles vão ser valores o quê? Negativos, correto? Então, veja bem, pessoal, acima do eixo positivo, abaixo do eixo negativo. Lembrando que aqui na raiz esse valor é zero, correto? E vamos para a nossa terceira e última situação, delta negativo. Quando você está resolvendo uma função do segundo grau, o delta deu negativo, você é instruído que não existe resposta, não existe raiz, mas o gráfico existe, ele possui todas as suas particularidades normalmente. Vamos lá então? Olha bem, vamos fazer o nosso eixozinho X, olha lá.
Aqui nós sabemos que a parábola ela tem concavidade para cima, veja bem, concavidade para cima, só que note uma coisa, não houve toque no eixo X. Se não houve toque no eixo X, então todos os valores de imagem são o quê? Positivos. Então, em qualquer lugar que eu tomar qualquer valor de imagem, sempre eles serão valores o quê? Positivos. Segunda situação para delta menor do que zero. Veja bem, vamos fazer o nosso eixo X. Tá aí o eixo X. Agora, vamos traçar a nossa parábola, lembrando que ela tem concavidade para baixo, não vai tocar o eixo X, então ela vai ser alguma coisa nessa região ali. E lembrando, para que qualquer valor de imagem que eu tomar, sempre ele vai me dar respostas o que, pessoal? Negativas. Por quê? Porque essa parábola está totalmente abaixo do eixo X, correto? Então nós podemos perceber que existem 6 situações envolvendo a parábola, né, com relação aos valores da concavidade e com relação aos valores de quem? Das suas raízes, se ela possui uma, duas ou nenhuma raiz real, ok? Então grave bem essas situações, porque isso daqui é fundamental no prosseguimento do estudo da função polinomial do segundo grau. Valeu?